Então vamos às proporções de farinhas do nosso mix. Eu vou utilizar 300 gramas de farinha de arroz branco, que você poderá utilizar 200 gramas de farinha de arroz branco mais 100 gramas de farinha de arroz integral, caso você queira reduzir a quantidade de farinha branca da receita. 200 gramas de farinha de trigo sarraceno, que você poderá substituir por farinha de grão de bico, aveia, teff ou farinha de feijão branco. 100 gramas de farinha de grão de bico, que também você poderá substituir por farinha de trigo sarraceno, aveia, teff ou feijão branco, tudo bem? Aqui é importante destacar que, se você for substituir ou a farinha de trigo sarraceno, os 200 gramas, ou a farinha de grão de bico, os 100 gramas, por outras farinhas, busque não utilizar a mesma farinha. Por exemplo, se você substituir a farinha de trigo sarraceno por farinha de aveia, você não vai substituir a farinha de grão de bico por farinha de aveia. Você vai utilizar outro tipo de farinha. Assim, o seu resultado final será muito mais macio, fofinho, úmido, porque senão, se você utilizar a mesma farinha em grande quantidade, vai alterar o seu resultado final e ele pode não ficar do jeito que você gostaria, tudo bem? Então, busque utilizar farinhas diferentes para essas quantidades que eu te indiquei. Essas, então, foram as farinhas de estrutura. Como farinha de maciez e leveza, você poderá utilizar 200 gramas de amido de milho ou de fécula de batata. Para a farinha de liga, nós vamos utilizar 200 gramas de polvilho doce, que você poderá substituir por araruta, na mesma proporção, ou 150 gramas de polvilho doce mais 50 gramas de polvilho azedo, ou ainda 150 gramas de polvilho doce mais 50 gramas de farinha de linhaça, tudo bem? Então essas são as opções como farinha de liga para o seu mix para pães. Nós vamos utilizar como agentes de liga, então, 15 gramas de goma xantana mais 10 gramas de psyllium.